Já aconteceu de alguém soltar uma frase e, de repente, tudo o que você ia fazer perder a cor? O trabalho fica mais pesado, o trânsito parece mais lento e a mente não larga aquela fala. Hoje vamos mostrar que essa prisão só existe se você entrega a chave. Ao aprender a não se irritar nem se ofender, você descobre um poder simples e firme. Ninguém mais escolhe o que você sente. Depois vamos encarar outra pergunta. E se tudo o que acontece com você tiver uma razão, por mais profunda que seja? E se os atrasos, tropeços e portas fechadas não forem acidentes? E se cada curva inesperada fosse um recado da vida, chamando você para enxergar o que ainda não vê? Quando entendemos que nada acontece por acaso, até o caos ganha propósito. Juntos, esses dois olhares mudam tudo. A palavra dura perde força, e o imprevisto vira professor. E no silêncio entre uma reação e outra, você entende. O mundo lá fora continua barulhento, mas por dentro cresce um espaço silencioso que ninguém invade. É dali que surge a paz que não depende de elogios nem teme contratempos. E é desse lugar que começamos. Imagine que alguém, no meio de uma discussão, começa a gritar, insultar e te provocar de todas as formas. Mas, em vez de perder a cabeça, você apenas sorri, calmamente. Não porque você concorda com a pessoa, mas porque você não se deixa afetar. Você tem o controle, a paz interior que ninguém pode tirar de você. Quantas vezes você entregou sua paz para alguém que não merecia? Um comentário mal colocado, uma atitude desrespeitosa, uma traição inesperada. E lá vai você, deixando que outra pessoa controle suas emoções e destrua seu dia. Mas, e se eu te dissesse que isso é uma escolha sua? Que na verdade nada e ninguém pode te tirar a paz, a menos que você permita? O que você está prestes a aprender vai mudar a maneira como você vê o mundo. Não se trata de ignorar ou reprimir seus sentimentos, mas de entender uma verdade fundamental. O controle sobre suas emoções está em suas mãos. Vou compartilhar com você 15 lições poderosas da filosofia estoica, que, se aplicadas, vão te dar um nível de controle mental que poucos conseguem alcançar. Antes de seguirmos, quero te convidar a se comprometer com sua própria transformação. Deixe um comentário com a frase: "Hoje, escolho assumir o controle". Ao fazer isso, você estará marcando o início de uma jornada poderosa rumo à sua melhor versão. Este é o primeiro passo para conquistar o autocontrole e a paz interior que você merece. Vamos começar. 1. A verdadeira natureza das ofensas. Pense em um momento em que alguém fez algo que te feriu. Talvez um comentário cruel, uma atitude desrespeitosa, ou até mesmo uma traição inesperada. Em vez de se sentir ofendido, você poderia simplesmente se perguntar: por que eu estou permitindo que isso afete minha paz? A grande lição aqui, que os estoicos nos ensinam, é que as ofensas não têm poder sobre nós a menos que as aceitemos como tais. O que realmente nos incomoda não são as palavras ou ações dos outros, mas nossa interpretação delas. Quando alguém lhe insulta ou faz algo para te magoar, a questão não está no que a outra pessoa fez, mas na maneira como você escolhe reagir a isso. Sêneca, um dos maiores filósofos estoicos, nos lembra que nenhuma coisa nos ofende, exceto a nossa opinião sobre ela. Ou seja, é a nossa mente que interpreta uma ação como ofensiva, e não a ação em si. Ninguém pode tirar sua paz a não ser que você permita. Imagine se, em vez de se revoltar, você simplesmente visse a ofensa como algo totalmente fora do seu controle. Você poderia escolher a reação. Se você decide não se sentir ofendido, você acaba deixando o outro sem poder sobre você. Agora vamos refletir um pouco mais sobre isso. Quantas vezes você deixou que uma palavra de um desconhecido, um erro de um amigo, ou até uma crítica de um chefe impactassem profundamente seu estado de espírito? Isso acontece porque muitas vezes a necessidade de validação externa nos torna vulneráveis às ações dos outros. Queremos ser reconhecidos, respeitados, mas a realidade é que ninguém tem o poder de nos validar ou invalidar a não ser nós mesmos. Imagine que você se torna uma fortaleza impenetrável. Quando alguém tenta entrar e te derrubar com palavras, você simplesmente observa, consciente de que aquilo não diz nada sobre quem você é, mas sim sobre a pessoa que está falando. As ofensas deixam de ter efeito sobre você, porque você entendeu que sua paz e sua felicidade são construídas internamente. Não dependem do que os outros pensam ou dizem. A verdadeira liberdade, segundo os estoicos, está em entender que a ofensa não reside na ação alheia, mas na nossa resposta a ela.
Quando você toma controle da sua própria mente, você percebe que as ofensas são apenas palavras vazias, sem efeito sobre o seu equilíbrio interior. Agora pense em todas as vezes que você permitiu que algo te tirasse do sério. Cada uma dessas situações foi uma oportunidade perdida de aplicar a sabedoria estoica e manter sua paz intacta. A chave é simples. Não deixe que as ofensas dos outros determinem seu estado emocional. Você tem o poder de escolher como reagir. E quando você toma essa decisão consciente, sua paz de espírito nunca mais será comprometida. Afinal, sua paz vem de dentro, e ninguém pode tirar isso de você a não ser que você permita. 2. Faça do autocontrole seu maior poder. Imagine que você está em um momento de grande estresse. Alguém te provoca, algo não sai como o esperado, ou até mesmo o simples caos do cotidiano começa a te desgastar. A raiva, a frustração, o medo. Você se deixa dominar por essas emoções ou escolhe um caminho diferente? Os estoicos sabiam que o verdadeiro poder não está em controlar o que acontece ao nosso redor, mas em controlar como reagimos a isso. A verdadeira liberdade não está em fazer o que queremos, mas em não ser escravos de nossos próprios impulsos, dizia Epicteto. O autocontrole é a nossa maior força, porque ele nos dá o poder de agir com sabedoria, mesmo nas situações mais difíceis. Não se trata de ignorar ou reprimir nossas emoções, mas de ter a clareza mental necessária para tomar decisões com base na razão, e não no impulso momentâneo. Carl Jung, um dos maiores psicólogos da história, nos ensinou que o primeiro passo para a sabedoria é reconhecer e integrar as nossas sombras. Ou seja, o verdadeiro autocontrole não vem de negar nossas emoções, mas de reconhecê-las, compreender sua origem e decidir conscientemente como agir diante delas. Os estoicos acreditavam que em momentos de adversidade, nossa verdadeira força não está na reação explosiva, mas na escolha de responder de forma ponderada e equilibrada. Zenão de Cítio, o fundador do estoicismo, afirmava que o objetivo da vida não é ser constantemente feliz, mas sim viver de acordo com a razão. A razão nos permite ver as situações com clareza, sem sermos arrastados pelas marés emocionais. O autocontrole não significa ser indiferente ou apático, mas sim ter a capacidade de escolher sua resposta. Ele transforma a maneira como vivemos, pois nos coloca no comando de nossas ações e pensamentos. Isso nos torna mais livres, pois quando você tem controle sobre si mesmo, ninguém mais pode realmente afetá-lo. Imagine uma situação em que você sente a raiva crescendo dentro de você. Talvez uma pessoa te ofendeu ou um problema inesperado surgiu. Em vez de ceder ao impulso, você dá um passo atrás, respira e reflete sobre a melhor maneira de reagir. Isso não é fraqueza, mas uma verdadeira demonstração de força. Você está agindo com autocontrole, e com isso você se torna imune ao caos externo. Essa capacidade de escolher a resposta consciente e racional frente a situações emocionais intensas é o que torna o autocontrole uma das mais poderosas virtudes que podemos cultivar. Quando você aprende a controlar seus próprios pensamentos e reações, nada pode mais te dominar. Ao invés de ser levado pelas circunstâncias, você se torna capaz de moldá-las com base no que você escolhe sentir e como você escolhe agir. Portanto, a próxima vez que o caos emocional surgir, lembre-se de que você é o único responsável por sua resposta. Quando você domina suas emoções, você conquista a verdadeira liberdade. 3. A expectativa é a raiz de toda decepção. Imagine por um momento que você coloca toda a sua confiança em alguém. Você espera que essa pessoa haja de uma maneira específica, que acredite em suas ideias ou que retribua sua bondade. Mas, em algum ponto, essa pessoa falha. Ela te decepciona, te trai ou simplesmente não corresponde às suas expectativas. Como você se sente nesse momento? A grande lição aqui é clara. Quanto mais altas as suas expectativas em relação aos outros, maior a chance de sofrer decepções e frustrações. Zenão de Cítio, o fundador do estoicismo, nos alertava para essa armadilha quando dizia: o homem que espera encontrar algo de bom nos outros está fadado a sofrer, pois a natureza humana é imperfeita. Se esperamos que os outros se comportem de acordo com nossa visão de como eles deveriam ser, estamos abrindo a porta para a frustração, pois todos têm suas próprias falhas, limitações e decisões que não podemos controlar.
Essa ideia é reforçada por outras figuras importantes, como o filósofo e psicólogo Rollo May. Ele nos lembra que o ato de amar não significa dar aos outros a responsabilidade de nossa felicidade. Quando depositamos nossa felicidade e nossa paz nas mãos de outra pessoa, colocamos em risco nossa própria tranquilidade. Estamos sujeitos à imprevisibilidade do comportamento alheio, que nunca será totalmente alinhado com as nossas expectativas. O filósofo Michel de Montaigne também refletia sobre isso quando dizia: nossa principal fonte de sofrimento não é o que os outros fazem conosco, mas o que esperamos que eles façam. Muitas vezes colocamos o peso de nossas expectativas nas ações dos outros, esperando que cumpram um papel que só cabe a nós mesmos. Quando as pessoas não atendem a essas expectativas, nossa paz é roubada e o sofrimento surge. Ao reduzir suas expectativas em relação aos outros, você começa a se libertar dessa armadilha emocional. Isso não significa que você deve se tornar indiferente ou desinteressado, mas sim que deve aceitar que os outros têm suas próprias jornadas, seus próprios erros e suas próprias limitações. Ao invés de esperar que o mundo se ajuste às suas expectativas, você começa a se adaptar à realidade como ela é, sem se frustrar com aquilo que não pode controlar. A prática aqui é simples, mas poderosa. Faça de sua paz interior uma prioridade e entenda que o comportamento dos outros está além do seu controle. Quando você libera os outros dessa carga de expectativas, você começa a perceber que tem o poder de escolher sua reação. Não importa o que os outros façam ou deixem de fazer, você mantém sua serenidade intacta. Isso também é exemplificado pela famosa história do imperador romano Marco Aurélio, que ao longo de suas meditações se lembrava frequentemente de que, como líder, ele não podia controlar as ações de seus súditos. Ele não esperava que todos agissem conforme seus padrões, mas aceitava que o mundo estava fora de seu controle. Ele focava, assim, em manter a própria virtude e caráter intactos, independentemente do que acontecia ao seu redor. Ao aplicar essa lição, você começa a ver que não é necessário carregar o peso das falhas dos outros. Cada um está em seu próprio caminho. E sua paz só será possível se você não permitir que o comportamento alheio a afete. Ao diminuir as expectativas em relação aos outros, você dá um passo importante para conquistar uma vida mais leve, mais serena e mais centrada no que realmente importa: seu próprio equilíbrio emocional. 4. Seja indiferente às provocações. Imagine que, em um momento de frustração, alguém tenta te provocar. Talvez seja um comentário sarcástico, uma crítica impiedosa ou uma atitude agressiva. Sua primeira reação pode ser de querer responder à altura, de mostrar que você não será desrespeitado. Mas o que aconteceria se, em vez disso, você se mantivesse completamente indiferente à provocação? A grande lição dos estoicos aqui é que a verdadeira força não está em revidar ou em se deixar levar pelas provocações, mas em manter a paz interior, independentemente do comportamento dos outros. Como Epicteto costumava ensinar, não é o que acontece com você que te prejudica, mas como você reage ao que acontece. A provocação, então, só tem poder sobre você se você permitir que ela afete suas emoções e pensamentos. Isso nos lembra de uma ideia crucial. Não é preciso reagir a tudo. Quando alguém tenta te diminuir, você pode escolher simplesmente não responder à provocação. Isso não significa ser passivo ou submisso, mas sim escolher não dar energia ao que não merece a sua atenção. A indiferença às provocações é um reflexo da sabedoria e do autocontrole. O filósofo Albert Ellis, um psicoterapeuta que desenvolveu a terapia racional emotiva comportamental, dizia: as pessoas não nos ofendem, nós nos ofendemos. O ponto aqui é que a provocação, por si só, não tem nenhum poder sobre nós a menos que decidamos interpretá-la como algo que nos afeta. Quando você aprende a ser indiferente às provocações, você está, na verdade, assumindo o controle sobre suas emoções, em vez de ser reagente às ações externas. Pense nas vezes em que você se deixou levar por provocações. Talvez tenha discutido com alguém, talvez tenha perdido a paciência com um comentário cruel. Essas reações, por mais naturais que sejam, só acabam alimentando o conflito e te distanciando da sua verdadeira paz de espírito. Quando você pratica a indiferença às provocações, você se liberta dessa reação impulsiva e se torna mais forte e mais resiliente. No contexto de sua vida cotidiana, isso significa não se importar com as críticas destrutivas, com a inveja dos outros ou com os comentários maldosos. Quando alguém tenta te provocar,
você pode simplesmente observar a situação como um observador externo, sem se envolver emocionalmente. Isso não significa que você precisa aceitar o que foi dito, mas sim que você escolhe não permitir que a provocação defina seu estado emocional. O filósofo Arthur Schopenhauer, que estava longe de ser um estoico, também refletia sobre o valor da indiferença. Ele dizia: a melhor maneira de lidar com os insuportáveis é simplesmente ignorá-los. Eles são como um veneno, que só prejudica quem o absorve. Ele entendia que muitas vezes a melhor resposta para uma provocação é nenhuma resposta. Simplesmente por ser mais inteligente e eficaz não reagir àquilo que não merece sua energia. Praticar a indiferença às provocações é uma habilidade que se desenvolve com o tempo, através da consciência e da reflexão. Cada vez que você consegue manter a calma diante de uma provocação, você fortalece sua habilidade de permanecer em paz. Não importa o que aconteça ao seu redor. A provocação perde seu poder quando você se recusa a reagir emocionalmente. E ao fazer isso, você se torna inabalável, capaz de viver em harmonia com o que quer que o mundo traga até você. Então, da próxima vez que alguém tentar te provocar, lembre-se, você não precisa reagir. Você tem o poder de escolher sua resposta, e a escolha de não reagir é muitas vezes a mais sábia. Ao fazer isso, você se torna imune àqueles que buscam te desequilibrar e mantém sua paz intacta. 5. Não se esqueça que cada situação é um teste. Imagine que em meio ao seu dia, você se depara com uma situação desafiadora. Talvez um conflito no trabalho, uma dificuldade em sua vida pessoal, ou até mesmo um momento de frustração em que as coisas não saem como planejado. Como você reage a esses desafios? Você os vê como obstáculos, como algo que deve ser evitado, ou como uma oportunidade de testar sua própria capacidade de manter a calma e a sabedoria? Para os estoicos, cada situação da vida é um teste, uma oportunidade de exercitar nossas virtudes e aprimorar nosso caráter. Quando algo nos desafia, em vez de ver isso como um problema a ser resolvido, podemos escolher vê-lo como um exame da nossa capacidade de ser pacientes, corajosos e sábios. O filósofo William James, muitas vezes chamado de o pai da psicologia americana, dizia: a maior descoberta de nossa geração é que o ser humano pode alterar sua vida mudando sua atitude. Esse insight nos leva à ideia central do estoicismo. As situações não têm poder sobre nós, mas sim nossa atitude diante delas é o que determina se saímos mais fortes ou mais fracos. Cada vez que nos deparamos com uma dificuldade, a mente estoica nos convida a refletir. Como posso usar essa situação para testar minha própria sabedoria e autocontrole? Não se trata de evitar as dificuldades ou de reagir impulsivamente, mas de enfrentar o desafio com a mente tranquila, como uma oportunidade de aprendizado e crescimento. O filósofo Immanuel Kant também refletia sobre essa ideia dizendo: o que chamamos de dificuldades e obstáculos nada mais são do que oportunidades disfarçadas de testes. Quando você se depara com uma situação que parece difícil ou injusta, pode perceber isso como uma chance de se aproximar da virtude, e não como uma mera adversidade. Cada situação, seja ela grande ou pequena, é uma chance de demonstrar integridade, coragem e autocontrole. Quando você começa a ver a vida como uma série de testes, você deixa de se sentir impotente diante dos desafios. Em vez de se revoltar ou ficar paralisado pela frustração, você encara a situação com uma mentalidade focada na solução e no aprendizado. Isso transforma até mesmo as experiências mais negativas em fontes de crescimento. Por exemplo, se alguém te trata mal, você pode encarar isso como um teste da sua paciência e da sua capacidade de ser indiferente à provocação. Se você enfrenta um erro no trabalho, pode vê-lo como uma oportunidade para aprimorar suas habilidades e aprender com a situação. Cada momento, então, se torna uma chance de se superar, de testar e fortalecer seu caráter. Seneca, em suas cartas a Lucílio, nos lembra que não é o que acontece, mas como você lida com o que acontece que define o curso de sua vida. Esse ensinamento nos inspira a perceber que cada situação, seja boa ou ruim, traz consigo uma lição que podemos aprender, desde que estejamos dispostos a abraçar o desafio com mente aberta e atitude positiva. Portanto, da próxima vez que se encontrar diante de uma dificuldade, lembre-se, não é um obstáculo a ser superado, mas um teste a ser enfrentado.
cada situação oferece uma oportunidade para você se conhecer melhor, para desenvolver suas virtudes e para demonstrar a força de seu caráter. Ao encarar a vida dessa forma, você transforma os testes da vida em trampolins para o crescimento pessoal. 6. Desapegar não é perder. Imagine que você investe uma quantidade enorme de tempo, energia e emoção em algo ou alguém. Talvez um projeto, uma relação ou até uma expectativa que você tem para o futuro. Mas de repente, a situação muda inesperadamente. Algo dá errado ou as coisas não acontecem como você esperava. Como você se sente diante disso? Triste, frustrado, ansioso, ou talvez até perdido. Para os estoicos, o desapego emocional é uma habilidade essencial para manter a paz interior e a serenidade diante da imprevisibilidade da vida. Em vez de se apegar aos resultados ou a expectativas, os estoicos ensinam a nos desprendermos emocionalmente das coisas externas, entendendo que a verdadeira felicidade não depende do que acontece ao nosso redor, mas de como lidamos com essas situações internamente. O filósofo David Hume, embora não seja um estoico, compartilha uma ideia que ressoa com os ensinamentos estoicos, afirmando: a felicidade depende mais de nossa atitude em relação às coisas do que das próprias coisas. Quando nos apegamos a um resultado ou a uma pessoa, estamos colocando nossa paz nas mãos de algo que não podemos controlar. A vida, como sabemos, é incerta, e as coisas mudam constantemente. Seja um amor que se vai, um projeto que não dá certo ou até uma perda inesperada. O conceito de desapego emocional, segundo os estoicos, não significa ser insensível ou indiferente, mas sim não se deixar dominar pelas emoções que surgem quando as coisas não saem como planejado. Como Epicteto disse, não nos perturbam as coisas, mas sim as opiniões que temos sobre as coisas. Quando deixamos de colocar nossa felicidade em algo externo, ganhamos a liberdade de viver com maior leveza e tranquilidade, independentemente das circunstâncias. Ao dominar o desapego, você se torna mais resistente às mudanças e às perdas, porque entende que o que realmente importa é como você lida com a situação e não o que a situação lhe traz. O filósofo Friedrich Nietzsche também nos alerta sobre a natureza efêmera da vida e das relações. Tudo o que é necessário para a felicidade é aprender a ser forte o suficiente para não ser escravizado pelo que é impermanente. Ao desapegar-se das coisas e pessoas, você fortalece sua autonomia emocional e evita que as flutuações externas roubem sua paz interior. Pense no que acontece quando você se apega a algo que está além do seu controle. A tendência natural é criar expectativas, e quando essas expectativas não são atendidas, vem a frustração. O desapego emocional é justamente esse exercício de libertação das expectativas, onde você aprende a valorizar as experiências e as pessoas, mas sem esperar que elas definam quem você é ou determinem seu estado emocional. Um exemplo prático disso pode ser a relação com o trabalho. Imagine que você investe muito tempo e energia em um projeto, colocando todas as suas esperanças no sucesso dele. Se o projeto falhar, o desapego emocional permite que você aceite a falha com serenidade, sem que isso afete profundamente sua autoestima ou felicidade. Você aprende com a experiência, ajusta sua abordagem e segue em frente, sem carregar o peso emocional do fracasso. O desapego também é fundamental em nossas relações pessoais. Quando aprendemos a não depender emocionalmente dos outros para nossa felicidade, nos tornamos mais autênticos e equilibrados. Isso não significa que devemos ser indiferentes às pessoas, mas sim não colocar nossa paz nas mãos delas. Isso cria relações mais saudáveis, baseadas no respeito mútuo e na compreensão, em vez da dependência emocional. Ao dominar a arte do desapego emocional, você se torna mais livre. Livre para aceitar a impermanência das coisas, para viver no presente, e para entender que não precisamos controlar tudo para sermos felizes. A verdadeira paz vem de dentro, e a habilidade de se desapegar do que não podemos controlar é uma das maiores fontes dessa paz. 7. Visualize o problema e o quão pequeno ele é. Imagine agora um problema que está ocupando sua mente. Algo que parece enorme, urgente, talvez até esmagador. Pode ser uma dívida, uma discussão recente, um erro que você cometeu, ou uma situação que simplesmente parece fora de controle. Agora feche os olhos por um instante e se imagine observando essa mesma situação. De cima, do alto de uma montanha, depois de um avião,
Agora imagine você olhando para sua vida do espaço. O problema ainda parece tão grande assim? Os estoicos praticavam um exercício mental conhecido como a visão de cima, uma forma de se afastar emocionalmente dos acontecimentos para vê-los em perspectiva. Marco Aurélio, imperador e filósofo, escreveu para si mesmo: olhe para baixo do céu e contemple a vastidão do tempo e do espaço. Tudo o que acontece é como uma folha ao vento. Isso não é uma forma de negar o problema, mas sim de perceber sua real proporção dentro do todo. O filósofo Blaise Pascal, ao refletir sobre a condição humana, dizia: o homem é apenas um caniço, o mais frágil da natureza, mas é um caniço pensante. Ou seja, somos pequenos diante da imensidão do universo, mas temos o poder de dar significado, ou de retirar o peso, das coisas que vivemos. Visualizar a insignificância do problema é um antídoto poderoso contra a ansiedade e o desespero. Quando você percebe que o problema que te atormenta hoje não será sequer lembrado em 5 anos, ou até mesmo em 5 semanas, você se liberta da intensidade emocional que ele carrega agora. Você ganha espaço interno para respirar, refletir e agir com mais clareza. Imagine uma tempestade dentro de um copo. Quando você está dentro dela, tudo parece turvo, confuso, desesperador. Mas quando você se afasta, percebe que é apenas água agitada num recipiente pequeno demais para conter seu universo emocional. A maioria dos problemas que enfrentamos são assim, grandes apenas enquanto não mudamos a perspectiva. A cientista cognitiva Lisa Feldman Barrett afirma que o cérebro humano constrói significados com base em contexto e foco. Ou seja, aquilo em que você foca cresce. Ao focar demais no problema, ele se agiganta. Mas quando você o insere num contexto maior, o da vida, do tempo, do universo, ele se torna pequeno, às vezes até irrelevante. Esse tipo de visualização não é fuga, é sabedoria prática. É lembrar-se de que tudo passa. A dor, a frustração, o desconforto, tudo é temporário. Ao olhar com os olhos da razão e da filosofia, você vê que a maior parte das coisas que hoje parecem grandes, amanhã não farão a menor diferença. Então, da próxima vez que um problema te parecer insuportável, afaste-se dele mentalmente. Olhe de cima, veja o todo. Você não é o que está acontecendo com você. Você é a consciência que observa. E quanto maior a sua visão, menor o peso daquilo que te angustia. Lembre-se, o universo é vasto, o tempo é infinito, e o seu problema é apenas um ponto em meio a tudo isso. 8. A calma é um poder. Pense em uma situação em que todos ao seu redor estão perdendo a cabeça, gritando, reagindo com impulsividade, tomando decisões precipitadas. Agora imagine você, no centro desse caos, mantendo a postura, respirando fundo, falando com clareza e olhando nos olhos de quem tenta te desestabilizar. Isso não é fraqueza. Isso é domínio. Isso é poder. Para os estoicos, a calma não é apenas uma virtude, é uma arma silenciosa. Ela revela uma mente treinada, que não se deixa arrastar pelos impulsos, que não entrega seu estado emocional nas mãos de ninguém. Enquanto os outros se consomem em reações emocionais, o indivíduo calmo governa a si mesmo, e por isso, governa a situação. O estrategista militar chinês Sun Tzu, autor de A Arte da Guerra, já dizia: se o seu inimigo estiver com raiva, provoque-o. Se estiver calmo, respeite-o, pois será mais difícil vencê-lo. Até nas batalhas, os mais temidos não eram os mais explosivos, mas os mais serenos, porque ninguém sabe o que esperar de alguém que permanece impassível diante do conflito. A calma revela a preparação. Demonstra que você já pensou, refletiu e treinou seu espírito para situações difíceis. E como reforça a neurocientista Judith Willis, um cérebro calmo toma decisões mais inteligentes, enquanto um cérebro em estado de alarme ativa mecanismos de defesa, não de sabedoria. Em outras palavras, manter-se calmo é manter acesso à sua parte mais racional, mais estratégica, mais sábia. Marco Aurélio, imperador romano e filósofo estoico, escrevia para si mesmo: se alguém te ofende, pergunte a si mesmo: o que me aborrece é a ação dele ou o meu julgamento sobre ela. Essa autoinvestigação constante é o que nos devolve o controle e nos coloca num estado de serenidade ativa. Não uma calma passiva, mas uma calma que escolhe não reagir com violência, justamente porque sabe que pode. A calma também é contagiante. Em ambientes tensos,
A presença de uma pessoa serena pode mudar completamente o clima. Essa energia silenciosa transmite segurança, equilíbrio e autoridade. As pessoas confiam mais em quem não se descontrola, em quem fala pouco e age com precisão. Mas cultivar essa calma exige prática. Começa com pequenas coisas. Não responder na hora da raiva, não levar tudo para o lado pessoal, dar um passo atrás antes de agir. São esses pequenos freios internos que vão te treinando para um dia ser inabalável onde muitos desmoronariam. Então, lembre-se, a próxima vez que quiser reagir impulsivamente, escolha o silêncio, a respiração, o olhar firme. A verdadeira superioridade não está em dominar os outros, mas em dominar a si mesmo. E nisso, a calma será sempre sua maior demonstração de força. A raiva grita, a calma comanda. 9. Não reaja com raiva, jogue com a mente. Alguém te provoca, tenta te tirar do sério. Espalha mentiras, questiona seu valor, sabota suas ideias. O que você faz? Explode? Reage com fúria? Ou você sorri internamente, respira fundo e percebe: isso aqui é só mais uma fase do meu treinamento mental. Para os estoicos, a raiva é sempre uma escolha. Uma resposta emocional que só aparece quando você perde de vista aquilo que está sob seu controle. Mas o estoico verdadeiro transforma cada ofensa, cada provocação, cada contratempo em um campo de prática. Ele não joga o jogo emocional dos outros, ele joga o dele. Essa ideia encontra eco no pensamento de Viktor Frankl, psiquiatra e sobrevivente do Holocausto, que dizia: entre o estímulo e a resposta existe um espaço. Nesse espaço está o nosso poder de escolher nossa resposta. E nessa resposta está o nosso crescimento e nossa liberdade. Quando você percebe esse espaço, você percebe que a raiva não é inevitável. Ela é opcional. E nessa escolha nasce seu poder. Imagine que cada pessoa difícil, cada situação injusta, é um desafio de fase do seu próprio jogo interior. Como nos jogos, quanto mais difícil o oponente, mais você precisa usar estratégia, não emoção. Quanto mais provocação, mais você testa sua estabilidade. A raiva quer que você reaja, mas o autocontrole quer que você vença. O filósofo estoico Musônio Rufo dizia que a melhor vingança contra um provocador é não se tornar igual a ele. Ou seja, se alguém te trata com desrespeito, a resposta mais poderosa é manter sua dignidade intacta. Isso não significa aceitar injustiças. Significa lidar com elas sem perder o que há de mais valioso: sua clareza, seu foco e sua calma. Dominar esse jogo mental é parar de se surpreender com o comportamento das pessoas. Como dizia Clarice Lispector, as pessoas são o que são, o problema é a expectativa que a gente cria. Quando você entende que o mundo é caótico e as pessoas são imperfeitas, a raiva perde o efeito surpresa. E quando algo não te surpreende, não te domina. Transforme a raiva em estratégia. Em vez de reagir, observe. Em vez de atacar, silencie. Em vez de se justificar, caminhe firme. Isso é inteligência emocional estoica. Não dar ao outro o poder de te controlar com uma provocação. Você não precisa revidar. Você precisa vencer por dentro. E a vitória não é humilhar o outro. É sair da situação maior do que entrou, com sua paz intacta e sua mente afiada. Lembre-se, quem te tira do sério te domina. Quem você ignora desaparece. Então, da próxima vez que a raiva vier bater a porta, não a convide para entrar. Use o momento como parte do seu treino, porque nesse jogo mental a calma é sua espada, e a raiva só serve para quem ainda não aprendeu a jogar. 10. Tenha consciência da brevidade da vida. Imagine por um instante que tudo o que você tem, sua casa, seus bens, seus relacionamentos, sua juventude, até mesmo a sua própria respiração, pode desaparecer a qualquer momento. Isso assusta? Talvez. Mas para os estoicos essa consciência não é motivo de desespero. Pelo contrário, é a chave para viver com mais presença, gratidão e sabedoria. A vida, como os estoicos sempre lembravam, é breve, frágil e imprevisível. Marco Aurélio escrevia diariamente sobre a morte, não com morbidez, mas como um lembrete de que nada é garantido. Nem o amanhã, nem mesmo a próxima hora. Ele dizia: você poderia morrer agora mesmo. Deixe isso guiar suas ações, suas palavras, seus pensamentos. Essa filosofia, conhecida como Memento Mori, lembre-se da morte. Não é sobre viver com medo, é sobre viver com intensidade o que está diante de você agora.
Quando você entende que tudo passa, você para de desperdiçar energia com futilidades, ressentimentos e preocupações que não importam no grande fluxo do tempo. O poeta romano Horácio dizia: Carpe diem, ou colha o dia. E esse conselho continua atual. Significa: não adie sua vida, não viva como se o tempo fosse infinito, porque ele não é. O que hoje parece eterno, uma dor, um apego, uma conquista, amanhã será apenas memória, poeira, história. Tudo flui, tudo muda, tudo acaba. A neurocientista Mary Frances O'Connor, especialista em luto, afirma que a consciência da perda iminente é o que dá mais profundidade ao amor. E os estoicos sabiam disso. Quando você aceita que tudo é transitório, você passa a valorizar mais, não menos. Você abraça seus filhos com mais ternura, olha o céu com mais atenção, vive com mais presença. Porque você sabe que isso não durará para sempre. A transitoriedade também é um bálsamo para a dor. Se tudo passa, a dor também passará. Os momentos de tristeza, de crise, de perda, nenhum deles é eterno. Como escreveu o filósofo Heráclito muito antes do estoicismo, nenhum homem entra no mesmo rio duas vezes, pois o rio já não é o mesmo. E ele também não. Tudo muda. Inclusive você. Estar ciente da transitoriedade da vida te faz mais calmo, mais sábio, mais livre. Você para de resistir ao tempo e começa a fluir com ele. Você entende que a única coisa que realmente possui é o instante presente, e que não vale a pena desperdiçá-lo com raiva, pressa ou distração. Portanto, lembre-se, tudo o que você ama vai mudar. Tudo o que você teme também. Isso não é uma tragédia, é a natureza da vida. E ao aceitá-la com o coração aberto, você começa de fato a viver com propósito. Não espere o tempo passar para perceber o valor do agora. Esteja desperto, esteja grato, esteja presente. Porque nada é seu, nada é fixo. E exatamente por isso tudo é precioso. 11. Veja a dor por trás da ofensa. Quando alguém te ataca, te provoca ou te trata com desrespeito, a reação automática costuma ser a raiva. O impulso de se defender, de contra-atacar, de mostrar que você não aceita ser tratado daquela maneira. Mas, e se você desse um passo atrás? E se ao invés de reagir com fúria, você olhasse para aquela pessoa e perguntasse em silêncio: o que essa alma ferida está tentando esconder? Os estoicos nos ensinaram que não devemos levar nada para o lado pessoal, porque quase tudo que as pessoas fazem é um reflexo delas, e não de nós. Marco Aurélio escreveu: quando alguém te prejudica, é porque age ignorando o que é o bem. Ou seja, quem fere, na maioria das vezes, está agindo a partir de dor, ignorância ou desequilíbrio. Essa ideia ressoa com a visão do monge vietnamita Thich Nhat Hanh, que dizia: quando alguém fala ou age com raiva, é porque está sofrendo, e o sofrimento quer ser compreendido. A compaixão nesse sentido não é passividade. É clareza. É olhar para o outro não como um inimigo, mas como alguém que talvez nunca tenha aprendido a lidar com a própria dor. A raiva, por si só, é uma resposta natural, mas o que você faz com ela é o que define sua força interior. Transformá-la em compaixão não significa aceitar abusos ou injustiças. Significa não permitir que o comportamento dos outros corrompa sua paz e seu caráter. É uma forma de autoproteção profunda. Você escolhe não carregar o peso da amargura que não nasceu em você. O psicólogo Marshall Rosenberg, criador da comunicação não violenta, dizia que por trás de toda ação agressiva, há uma necessidade não atendida. Quando você desenvolve essa visão, você começa a enxergar os outros com mais compreensão, e a si mesmo com mais leveza. A raiva se dissolve quando você percebe que a maior parte do comportamento humano vem da confusão, da dor e do medo. Imagine agora a força de alguém que, mesmo sendo atacado, permanece firme, lúcido e generoso, que não responde com ódio, mas com silêncio e compaixão. Essa pessoa não está sendo fraca, ela está acima do conflito. Ela sabe que alimentar o ciclo da raiva só perpetua sofrimento e que interromper esse ciclo exige coragem e maturidade. Transformar a raiva em compaixão é um gesto de inteligência emocional profunda. É dizer: eu vejo sua dor, mas ela não vai se tornar a minha. É proteger sua paz sem precisar vencer discussões ou humilhar ninguém. Porque no fim, como diz um antigo provérbio budista, guardar raiva é como segurar carvão em brasa com a intenção de jogá-lo em alguém. Você é quem se queima primeiro. Então, da próxima vez que alguém tentar te ferir, lembre-se,
Você pode escolher. Pode alimentar o fogo ou pode apagar a chama com a água da compaixão. E nessa escolha está o verdadeiro poder de um espírito estoico. 12. Cultive a gratidão como um escudo para a alma. Pense em quantas vezes você se pegou reclamando. Do trânsito, do chefe, do corpo, da vida que ainda não é como deveria ser. Agora pare por um instante e olhe ao seu redor. Respire. Você está vivo. Está lendo isso. Tem olhos que veem, mente que pensa, coração que sente. Isso por si só já é extraordinário. Para os estoicos, a gratidão não é apenas um sentimento bonito. É uma prática filosófica, uma ferramenta para fortalecer a alma. É um exercício diário de reconhecer que, apesar de tudo que falta, há muito mais que já está presente. E que ao perceber o que já temos, diminuímos drasticamente o poder da insatisfação, da inveja e da tristeza. Musônio Rufo, mestre de Epicteto, ensinava que aquele que não aprende a se alegrar com o que já possui, será eternamente escravo do que ainda deseja. O estoico entende que, ao valorizar o agora, ele não se torna passivo, ele apenas deixa de ser ingrato, porque a ingratidão é um veneno silencioso que nos impede de ver a riqueza escondida no ordinário. A ciência moderna, por sua vez, tem confirmado o que os antigos já sabiam. O psicólogo Robert Emmons, um dos maiores estudiosos da gratidão, mostrou em suas pesquisas que pessoas que cultivam o hábito de agradecer diariamente têm níveis mais altos de felicidade, sono melhor, menos sintomas de depressão e mais resiliência diante das adversidades. Gratidão é, portanto, uma forma de resistência. É dizer obrigado mesmo em meio à dor, mesmo quando não está tudo perfeito, mesmo quando há motivos para reclamar. É enxergar o que permanece, o que ainda funciona, o que ainda é belo, mesmo nas ruínas. Quando você começa a desenvolver gratidão, você começa a reprogramar sua mente para focar no que está certo, e não só no que está errado. Você percebe que aquilo que hoje parece comum, como um copo d'água limpa, uma conversa sincera ou um simples nascer do sol, é na verdade um milagre silencioso acontecendo diante dos seus olhos. O filósofo romano Sêneca escreveu: "Nada é mais honroso do que um coração que reconhece o valor do que tem." Esse reconhecimento é uma escolha, um hábito, uma prática. E quanto mais você pratica, mais sua mente se afasta da carência e se aproxima da paz. Gratidão não é negar os problemas. É ter coragem de ver a luz mesmo quando há sombras. É um tipo de sabedoria que nos livra da ilusão de que precisamos de mais para sermos felizes. Quando, na verdade, a verdadeira abundância começa quando aprendemos a enxergar a riqueza do agora. Então, hoje, não espere por grandes milagres. Olhe para o que já existe e diga silenciosamente: obrigado, porque quando você é grato, você não está apenas reconhecendo o valor da vida, você está honrando a si mesmo como um verdadeiro estoico. 13. Encontre a liberdade na aceitação. Imagine por um momento que tudo ao seu redor está fora do seu controle. As ações dos outros, as circunstâncias que você não pode mudar, até mesmo a maneira como o mundo se organiza. Agora, imagine que ao invés de lutar contra isso, você simplesmente aceita essas condições, sem resistência. Como isso faria você se sentir? Para os estoicos, a aceitação não é passividade, mas sim uma forma de sabedoria que nos liberta. Muitas vezes gastamos uma quantidade enorme de energia tentando controlar o incontrolável, resistindo ao que é inevitável. Mas a verdadeira força, segundo os estoicos, está em reconhecer que algumas coisas estão além do nosso alcance, e ao aceitá-las, nos libertamos do sofrimento desnecessário. Epicteto, um dos maiores mestres do estoicismo, ensinava que não podemos controlar os eventos, mas podemos controlar nossa reação a eles. Essa ideia é central na filosofia estoica. Aceitar o que não podemos mudar nos dá uma paz interior que nada pode abalar. Quando nos forçamos a controlar tudo, nos tornamos prisioneiros da nossa própria vontade. Mas quando aceitamos o que não podemos mudar, nos tornamos verdadeiramente livres. Essa aceitação não significa conformismo. Não significa que devemos aceitar a injustiça, o sofrimento ou a adversidade sem tentar melhorar ou buscar soluções. Mas, enquanto estamos lutando por algo melhor, podemos aceitar o presente como ele é, sem que isso nos desgaste emocionalmente. O filósofo Alan Watts, que, embora não fosse um estoico, falava sobre uma ideia similar. Ele dizia: "A vida, como a água, flui naturalmente. Quando tentamos segui-la contra a corrente, sofremos.
Quando a aceitamos como ela é, a vida se torna uma dança fluida e leve. Esta visão nos lembra de que a resistência constante à realidade é a raiz do sofrimento. Aceitar a vida como ela é, com suas imperfeições e imprevistos, nos permite viver em harmonia com ela. A aceitação também nos permite libertar a mente de um ciclo constante de frustração e ansiedade. Em vez de gastar energia tentando mudar o que não podemos controlar, podemos usá-la para focar no que realmente importa. Nossas ações, nossas reações e o que podemos fazer dentro de nossos próprios limites. Agora pense nas situações que o afligem. Talvez você tenha uma relação difícil com alguém, um trabalho que não te satisfaz ou uma circunstância da vida que parece estar fora de seu controle. A verdadeira liberdade está em aprender a aceitar essas coisas enquanto ainda trabalha para mudá-las, se possível. Mas, mais importante, você aprende a viver sem que elas definam seu estado de espírito. A aceitação não significa desistir. Pelo contrário, ela libera sua mente para agir com mais clareza e eficiência. Ela nos ensina a escolher nossas batalhas, a discernir o que realmente merece nossa energia e a deixar ir o que não podemos mudar. Dessa forma, ao invés de carregar o peso de coisas que não podemos controlar, nos libertamos para ser quem realmente somos, livres das correntes da resistência emocional. Portanto, lembre-se, aceitar não é se resignar, é ter a sabedoria de entender que há coisas além do nosso alcance. Quando você faz disso uma prática diária, você encontra uma paz profunda, uma paz que não depende das circunstâncias externas, mas da sua capacidade de viver em harmonia com o que é. Essa é a verdadeira liberdade. 14. Desenvolva resiliência diante da adversidade. Imagine por um momento que você está passando por uma situação difícil, uma perda inesperada, uma crise no trabalho, uma doença ou um desafio que parece insuperável. A maioria de nós, ao enfrentar esses momentos, sente-se frágil, impotente, até tentado a desistir. Mas e se, em vez de se deixar consumir pelo desespero, você pudesse se levantar mais forte? E se, ao invés de sucumbir à dor, você usasse esse momento de adversidade para crescer? Os estoicos acreditavam que a verdadeira força não se revela nas horas fáceis, mas na maneira como respondemos às dificuldades. A resiliência para eles não é apenas sobre resistir à dor, mas sobre usá-la como uma ferramenta de fortalecimento interno. Epicteto, um dos maiores mestres estoicos, dizia: "Não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa." Isso significa que mesmo diante do sofrimento e do caos, a maneira como escolhemos reagir pode ser o fator decisivo para nossa paz e crescimento pessoal. Essa capacidade de resistir, de persistir, mesmo quando as coisas parecem estar contra nós, é o que define uma pessoa resiliente. Não se trata de negar a dor ou a dificuldade, mas de enfrentá-las de cabeça erguida, com a confiança de que, como todas as coisas na vida, elas também passarão. O psicólogo Stephen Southwick, que estudou profundamente a resiliência humana, diz que as pessoas resilientes não são aquelas que nunca falham, mas aquelas que, mesmo diante do fracasso, continuam tentando. Esse é o princípio fundamental do estoicismo. Não importa quantas vezes você caia, mas quantas vezes você se levanta. A verdadeira vitória está em se reerguer sempre, com coragem, sabedoria e humildade, aprendendo com as quedas e se fortalecendo a cada desafio. A resiliência não vem da falta de dificuldades, mas da capacidade de transformá-las em experiências de aprendizado e crescimento. Quando enfrentamos adversidades com uma mentalidade estoica, não as vemos como obstáculos, mas como oportunidades de nos tornarmos mais fortes, mais sábios, mais preparados para o que vem pela frente. Por exemplo, imagine uma situação em que você falha em um projeto importante. A resposta automática seria a frustração, o desânimo, o medo de falhar novamente. Mas ao invés de ceder a esses sentimentos, um mindset resiliente adotaria a visão estoica de ver cada fracasso como uma lição valiosa. O que posso aprender com isso se torna a pergunta central. Como posso usar essa experiência para me tornar mais habilidoso, mais preparado, mais equilibrado? Cada erro se transforma em um trampolim para o sucesso futuro. Além disso, a resiliência também é sobre manter a serenidade nas situações de pressão. O filósofo Sêneca ensinava que não é a carga que o derruba, mas a maneira como você a carrega. Isso significa que, ao enfrentar dificuldades, é fundamental manter a mente clara e focada.
Em vez de se perder no sofrimento imediato, podemos aprender a lidar com a adversidade com calma e controle emocional, vendo-a como uma parte da jornada, não como o fim dela. A resiliência estoica é alimentada pela ideia de que tudo o que acontece é uma oportunidade de exercer nossa virtude e sabedoria. E é através dessa visão que conseguimos não apenas sobreviver, mas crescer em tempos difíceis. Portanto, lembre-se, a adversidade não é um inimigo, mas um mestre que ensina, que desafia e que fortalece. Quando você escolhe enfrentar a vida com resiliência, você se torna inquebrável, capaz de atravessar qualquer tempestade, sabendo que o sol sempre voltará a brilhar. A verdadeira força está em continuar, aprender e evoluir, independentemente dos obstáculos que surgem. 15. Encontre paz na simplicidade. Imagine que você acorda de manhã e a primeira coisa que vê é um mundo lotado de escolhas, de compromissos, de expectativas e de ruídos. Há sempre algo para fazer, algo para resolver, algo para adquirir. O dia começa e a mente já está a mil, presa nas demandas infinitas da vida moderna. Mas, e se ao invés disso você pudesse simplesmente parar e apreciar o que é simples? Os estoicos acreditavam que a verdadeira paz está na simplicidade, em se distanciar da busca incessante por mais e aprender a valorizar o que já temos. Zenão de Cítio, o fundador do estoicismo, dizia que a felicidade não está na posse, mas no uso. E ao dizer isso, ele nos convidava a refletir sobre como muitas vezes nos perdemos na busca por coisas externas, quando a paz interior pode ser encontrada naquilo que é mais simples e mais essencial. A simplicidade, na visão estoica, não significa viver de forma monástica ou se privar das coisas boas da vida. Significa encontrar alegria nas pequenas coisas, nos momentos tranquilos, na quietude da mente e nas relações genuínas. Vivemos em um mundo que constantemente nos empurra para consumir, para buscar o próximo objetivo, para ganhar mais, fazer mais. Mas em algum momento é preciso escolher a paz e a tranquilidade que a simplicidade oferece. O filósofo Henry David Thoreau escreveu: "A vida é simples, mas insistimos em complicá-la. Nós somos mestres em criar complexidade, em nos rodear de coisas e tarefas que, no fim das contas, não trazem verdadeira satisfação. A verdadeira felicidade, segundo os estoicos, não está no excesso, mas no equilíbrio e na simplicidade. O menos é mais não é só um conceito estético, mas uma filosofia de vida. Você já percebeu como as maiores alegrias da vida estão nas coisas mais simples? Um café quente pela manhã, uma caminhada ao ar livre, uma conversa profunda com um amigo. Não são as grandes conquistas que mais nos tocam, mas os pequenos momentos de paz, aqueles que surgem quando paramos de correr atrás de mais e mais e começamos a valorizar o que realmente importa. Sêneca, em suas cartas, nos ensinava que não são as posses que nos trazem a felicidade, mas sim a capacidade de se contentar com pouco. Quando você se desapega da constante busca por coisas materiais e externas, você se aproxima de um estado de serenidade que nenhum bem material pode oferecer. A verdadeira riqueza está na capacidade de ser feliz com o que já se tem. Esse tipo de simplicidade também se aplica aos nossos pensamentos. Muitas vezes a mente está sobrecarregada, cheia de preocupações e expectativas. Mas, ao buscar a simplicidade mental, você pode treinar sua mente para se concentrar no essencial, para buscar clareza no meio da confusão. Como Epicteto dizia, a liberdade começa quando você decide não ser mais escravo de suas próprias distrações. Imagine então um dia onde você escolhe deliberadamente a simplicidade. Você acorda, faz o que é necessário, valoriza cada momento e se permite descansar. Você não se perde em pensamentos complicados ou na correria do mundo moderno. Você se permite apreciar o simples prazer de estar vivo, de ser presente. Quando você encontra paz na simplicidade, você começa a perceber que não precisa de muito para ser feliz. Você não precisa de um dia perfeito, de uma vida sem dificuldades, nem de conquistas grandiosas para sentir satisfação. A paz está em cada passo, em cada respiração, na aceitação do que é e na gratidão pelo que já se tem. Portanto, se você deseja encontrar verdadeira paz, comece a simplificar sua vida. Simplifique seus pensamentos, seus objetivos, suas relações e suas expectativas. Liberte-se do peso desnecessário que você carrega. E ao fazer isso,
Você descobrirá que a paz já estava ali o tempo todo, esperando que você a enxergasse em sua forma mais simples. Você já percebeu como certas dores chegam justo quando mais desejamos paz? Como encontros, perdas e silêncios parecem seguir uma lógica invisível? E se nada, absolutamente nada, fosse por acaso? Não falo de destino místico, mas de uma coerência profunda entre quem somos e o que a vida nos devolve. As lições surgem quando estamos prontos. As pessoas certas chegam quando nossa alma já clama por elas. Até o caos tem um sentido, se ousarmos olhar além da superfície. O estoicismo nos ensina a soltar o controle sobre o que não depende de nós e focar onde a liberdade é real. Nossas escolhas, respostas e percepções. A vida é um espelho, e cada evento, por mais doloroso, é um chamado para despertar. Neste vídeo, vamos ver 15 lições estoicas que mostram como usar cada situação da vida, até as difíceis, como uma oportunidade para aprender, crescer e se renovar. Mas antes, escreva nos comentários. Hoje aceito o que é e escolho o que posso ser. Não apenas escreva. Sinta. Torne isso um gesto consciente. Às vezes, tudo o que o universo espera é um sim. Calmo, firme e consciente. Vamos começar. Número 1. Todo acaso tem um propósito. É fácil acreditar que tudo está sob controle quando o céu está limpo, quando os dias seguem previsíveis e os planos se encaixam como peças obedientes de um quebra-cabeça. Mas o acaso tem outro ritmo. Ele chega sem anunciar, como uma maré que invade a praia e apaga os castelos de areia que você levou tanto tempo para moldar. Uma notícia que estilhaça o chão. Um olhar que se despede sem explicação. Uma falha que revela o quanto a fundação já vinha rachada. De repente, tudo o que era certeza se desmancha. E o silêncio do universo parece zombar da lógica com que você tentava decifrá-lo. Nesse instante surge a pergunta: por quê? Por que agora? Por que assim? Mas talvez o erro esteja justamente nessa necessidade de entender com a mente o que só pode ser compreendido com presença. O estoicismo não tenta explicar o caos, ele ensina a ouvi-lo. E o que parece aleatório para quem vive com atenção é muitas vezes o exato empurrão que a alma já vinha pedindo. Não há crueldade no inesperado, há coerência. Tudo o que te fere te mostra, tudo o que te quebra te revela. Sêneca dizia que o que nos fere nos instrui, e isso não é um convite à resignação, mas à lucidez. A dor que chega, por mais cruel que pareça, é também uma espécie de linguagem. Ela revela o que você vinha ignorando, adiando, disfarçando com palavras bonitas e promessas que nunca saíam do papel. O acaso, nesse sentido, não é um capricho do destino, é um reflexo do seu próprio ritmo interior. Ele aponta o que foi negligenciado, o que deixou de ser honesto, o que não se sustenta mais na nova versão que você está prestes a se tornar. Pense em todas as vezes que algo desmoronou e só depois você percebeu o quanto aquilo já estava podre por dentro. A amizade que desfez o véu da conveniência. O emprego que não cabia mais nos seus valores. O relacionamento que só seguia por medo do vazio. O acaso ali não foi traição, foi revelação. E é preciso uma coragem profunda para aceitar que a vida às vezes nos salva exatamente quando achamos que ela está nos punindo. Mas essa coragem não nasce da negação. Ela nasce do acolhimento. Do gesto íntimo de olhar para a ruína e perguntar: o que em mim também estava prestes a ceder? Não é o mundo que cai. É o que você sustentava sem verdade. E quanto mais você tenta preservar o que já se esgotou, mais o acaso precisará intervir. Até que você aprenda a diferença entre resistência e sabedoria. Essa lição é uma pedra difícil de engolir. Ela fere o ego, porque exige silêncio diante da perda e maturidade diante do imprevisto. Ela nos obriga a soltar o controle, não como quem desiste, mas como quem finalmente entende. Que o mapa não era o território, que o plano não era o caminho, que a vida real começa quando as defesas caem. E quando o acaso te visitar novamente, porque ele vai, tente não correr para se proteger. Fique, escute, observe o que desaba e, sobretudo, o que permanece de pé. O que sobra depois do vendaval costuma ser mais real do que tudo o que você construiu com medo de perder. Então, ao invés de perguntar por que isso aconteceu, talvez seja mais útil sussurrar: o que está tentando nascer em mim a partir disso? Porque enquanto você respirar, haverá algo a nascer. E o acaso, longe de ser um inimigo, pode ser o parteiro silencioso de uma versão sua que estava esquecida.
Número 2. Você vê o que está pronto para ver. Você pode abrir os olhos todas as manhãs e ainda assim passar a vida inteira dormindo. Pode atravessar décadas acreditando que enxerga o mundo, quando na verdade só repete uma versão distorcida dele. Cada gesto, cada rosto, cada cenário, tudo o que você percebe passa por um filtro invisível, silencioso e determinante, sua mente. E a mente, quando desatenta, não mostra o que é, mas o que teme, o que deseja, o que evita. A maioria das pessoas não vê a realidade. Vê apenas a moldura que aprendeu a encaixar ao redor dela. Marco Aurélio escreveu: "A alma é tingida com a cor de seus pensamentos." E essa não é uma frase para ser admirada. É uma chave. A cor que você escolhe, ou permite para os seus pensamentos, determina o tom com que você experimenta tudo. Se você pensa em escassez, cada conquista parecerá pequena. Se pensa com raiva, cada desacordo será um ataque. Se vive em alerta, até o carinho parecerá armadilha. E quando a alma está tingida com essas cores, o mundo não é mais o que é. É apenas o reflexo de uma mente adoecida pela repetição. É nesse ponto que muitos se perdem, ao confundir interpretação com verdade. Você acredita que a pessoa te ignorou, que o chefe te despreza, que a vida te persegue. Mas nada disso foi comprovado, apenas sentido. E o sentimento não nasce dos fatos, mas da leitura que você faz deles. O problema é que essa leitura quase nunca é neutra. Ela carrega as marcas do que você já viveu, do que ouviu na infância, das frustrações que engoliu em silêncio, das dores que nunca nomeou. Pense na última vez em que você se sentiu magoado. Talvez tenha sido algo pequeno, uma palavra atravessada, um gesto impensado. Mas a intensidade da dor não veio do agora, veio do acúmulo. De todas as outras vezes em que você se sentiu pequeno, desvalorizado, ignorado. A reação foi atual, mas a raiz é antiga. E enquanto essa raiz não for observada com honestidade, continuará colorindo de sombra tudo o que poderia ser claro. Esse é o ponto cego da nossa percepção. A ilusão de que reagimos ao mundo quando, na verdade, reagimos ao que o mundo nos faz lembrar. A paisagem muda, mas o filtro permanece. E com ele repete-se o enredo. Você muda de casa, de emprego, de cidade, mas leva junto a mesma lente. E então se frustra, dizendo que nada muda. Mas o que não mudou foi o modo como você lê cada página. A boa notícia é que a lente pode ser limpa. Não com pressa, não com frases prontas, mas com atenção, com o esforço corajoso de observar seus próprios pensamentos como quem analisa uma pintura. De onde veio essa cor? Por que escolhi esse tom? Quem me ensinou a ver assim? Essa investigação não é leve. Ela exige desconstrução. Mas é exatamente nesse esforço que nasce a liberdade. Porque quando a alma muda de cor, o mundo muda de contorno. Você começa a perceber detalhes que antes não via. Começa a sentir gratidão onde antes só havia cobrança. Começa a agir com mais gentileza, porque entende que nem todo silêncio é desprezo, nem toda crítica é rejeição, nem todo erro é fracasso. O mundo se expande à medida que seu olhar amadurece. E talvez você ainda carregue marcas profundas. Talvez seus pensamentos estejam há anos tingindo tudo com medo, pressa ou autossabotagem. Mas saiba, você não é obrigado a continuar com essa tinta. A cada novo pensamento escolhido com consciência, você repinta a si mesmo. E com isso recria a realidade que vive. A realidade, no fim, não é um lugar. É uma construção íntima, uma obra em constante revisão, e só você pode decidir quais cores ela terá a partir de agora. Número 3. Você reage à sua visão, não ao mundo. Nem sempre o que nos machuca tem a intenção de ferir. Nem sempre o que nos ameaça, de fato, nos persegue. A maioria das dores que carregamos nasce não do que foi vivido, mas do modo como foi interpretado. Alguém se afasta e você sente abandono. Um plano falha e você se declara um fracasso. Uma palavra mal colocada e de repente todo o seu valor parece posto em dúvida. Mas será mesmo que o mundo é tão afiado assim? Ou é a sua leitura que tem lido tudo como corte? Epicteto disse: "O homem não é afetado pelas coisas, mas pela visão que tem delas." E essa visão é moldada, muitas vezes sem que você perceba, por medos antigos, por memórias mal digeridas, por expectativas criadas no escuro. Você não reage à vida, reage às versões que criou dela. E é por isso que tanta coisa pequena se torna enorme, tanto gesto neutro parece ataque,
tanto silêncio parece desprezo, porque você não vê o que é, mas o que acredita que aquilo significa. Essa construção não é culpa sua, é humana. A mente procura sentido, e onde não há certeza, ela inventa. Mas essa invenção, quando se torna hábito, passa a ditar sua forma de existir. Você para de escutar para compreender, e escuta apenas para confirmar o que já teme. Não conversa, defende-se, não espera, antecipa. E no fim do dia não está vivendo o agora, mas revivendo antigas dores com novos rostos. Há uma liberdade imensa em perceber isso. Porque se o que te fere não é o fato, mas a forma como você o enxerga, então há algo que pode ser transformado. Você não precisa mais ser escravo do impulso. Pode observar o que sente com calma, desmontar o julgamento, refazer a leitura. Não se trata de negar o que dói, mas de perguntar com mais profundidade. Isso que estou sentindo pertence mesmo a este momento? A consciência é um intervalo, um espaço entre o que acontece e a resposta que você escolhe dar. É nesse intervalo que mora sua força. E não é força que grita, que vence, que explode. É a força de quem se permite ver com mais exatidão, sentir com mais honestidade, agir com mais liberdade. Talvez você nunca tenha aprendido a fazer isso. Talvez tenha crescido acreditando que reagir rápido é sinal de inteligência, que não demonstrar fragilidade é prova de coragem, que estar certo é mais importante do que estar em paz. Mas agora é diferente. Agora você sabe que pode parar, que pode escolher, que pode, finalmente, mudar o tom da conversa que tem com a vida. As situações continuarão a surgir. As pessoas ainda vão errar, se afastar, se enganar. O mundo lá fora segue com sua própria lógica. Mas dentro de você, algo se reorganiza. E quando isso acontece, até aquilo que antes parecia impossível se torna suportável. Aquilo que te tirava do eixo vira ponto de observação. Aquilo que te fazia fugir passa a ser uma porta. Porque ao mudar a interpretação, você não só muda a reação, muda a sua própria história. Número 4. Seus pensamentos te nutrem ou te intoxicam. O pensamento não tem forma, não sangra, não pesa nos ombros como uma caixa, mas pode envenenar o corpo inteiro. E talvez por não ser visível, o tratamos com descuido. Deixamos que entre e circule como quiser, sem vigilância, sem crítica, como se fosse apenas um ruído de fundo, quando na verdade, ele é a substância com que se fabrica tudo. Aquilo que você repete em silêncio se transforma, com o tempo, na matéria-prima da sua identidade. Pensamentos, mesmo os mais breves, são sementes. Alguns germinam leveza. Outros, se não forem percebidos, crescem como ervas daninhas e tomam conta do que antes era um campo fértil. A maioria das pessoas passa os dias digerindo ideias que não escolheu. Frases antigas, vozes familiares, expectativas herdadas. Você aprende desde cedo a cuidar do corpo, a escolher alimentos, a evitar excessos. Mas ninguém te ensina que o pensamento também alimenta, ou contamina, e que repetir mentalmente o que te diminui é como aceitar migalhas todos os dias e chamar isso de destino. Você começa o dia, e sem notar, já está comendo os restos do que sobrou da noite anterior, o medo de falhar, a comparação inevitável, a ansiedade crônica de não ser o suficiente. E Hérocles advertiu com precisão: tudo o que você pensa sobre si mesmo se torna o alicerce do mundo que você constrói. Essa construção é silenciosa, mas persistente. Um pensamento recorrente não apenas habita sua mente, ele começa a reescrever sua biografia. Aos poucos você deixa de tentar, não por falta de desejo, mas porque algo em você já decretou que não vale a pena. Você se afasta das pessoas, não porque queira solidão, mas porque aprendeu a esperar rejeição antes mesmo do primeiro gesto. O pensamento adoece a esperança. E quando isso acontece, tudo o que era possibilidade se transforma em ameaça. Mas o mais traiçoeiro nesse processo é a familiaridade. Com o tempo você passa a confiar naquilo que sempre ouviu, mesmo que te sufoque. A mente prefere o conhecido, mesmo que o conhecido seja uma dor que se repete. E é por isso que pensamentos antigos, mesmo tóxicos, parecem tão verdadeiros. Eles já se adaptaram à sua voz, já conhecem os atalhos, e seguem te guiando por rotas estreitas, mesmo quando a estrada já se abriu. A transformação começa na vigilância. Não se trata de expulsar pensamentos negativos como se fossem ladrões. Trata-se de observar quem você tem convidado para dentro todos os dias.
O que você tem servido à sua mente enquanto enfrenta o cotidiano? O que você diz para si mesmo quando falha? Quando está sozinho? Quando não recebe o que esperava? Essa observação, se feita com honestidade, revela padrões. Mostra como você tem reagido sempre da mesma forma, mesmo quando as circunstâncias mudam. E nesse reconhecimento mora a primeira fresta de liberdade. A consciência de que há outras formas de pensar, outras formas de reagir, outras formas de habitar a si mesmo. Pensar com clareza não é luxo, é sobrevivência. E nutrir a mente com ideias justas, generosas e firmes é um ato de preservação. Não é uma prática imediata. Requer tempo, requer paciência com o próprio ruído. Mas a cada vez que você escolhe um pensamento mais verdadeiro, mais coerente com quem você está se tornando, uma parte de você se liberta da repetição. E essa liberdade não grita, ela não exige, ela apenas mostra, em silêncio, que o mundo à sua volta já começa a mudar, porque quem o habita agora pensa como alguém que merece estar aqui. Número 5. A dor aponta o que precisa cair. Ninguém gosta da dor, mas ela chega mesmo assim. Chega como perda, como ausência, como um plano que desaba quando parecia firme. E o instinto é se encolher. Tentar escapar, resistir, negar. Afinal, o sofrimento parece sempre um castigo. Algo a ser vencido ou evitado. Nunca algo a ser escutado. Mas no estoicismo, a dor não ocupa esse lugar vil. Ela não é inimiga. Ela é reveladora. Ela não vem para quebrar o que está inteiro, mas para expor o que já estava fraturado há muito tempo, só que você ainda não queria ver. Musônio Rufo escreveu: os infortúnios são grandes mestres, não pela dor que causam, mas pela verdade que revelam. E há uma brutalidade nessa ideia que exige coragem, porque implica aceitar que a dor tem função. E se tem função, não pode ser tratada como intrusa. Ela se torna uma presença incômoda, mas legítima. Um visitante inesperado que não pede licença, mas que, se escutado, aponta caminhos que o conforto jamais indicaria. Porque a verdade, a que realmente liberta, raramente aparece durante a calmaria. Ela surge quando o chão cede. Pense em quantas vezes a dor não apontou uma mentira que você vinha alimentando. O relacionamento mantido por medo da solidão. O trabalho sustentado pela vaidade, não pela vocação. O silêncio engolido por conveniência, quando a alma já gritava por voz. A dor chega nesses lugares como um farol, não para castigar, mas para iluminar. Não para derrubar o que é seu, mas para desmoronar o que nunca foi. E é por isso que a dor dói tanto, porque ela rompe ilusões. Ela rasga o tecido das justificativas que você vinha costurando para sobreviver. E o que sobra não é destruição, é realidade. Dura, crua, incômoda, mas finalmente visível. Há, no entanto, uma escolha. Nem toda dor ensina por si só. Ela oferece a lição, mas não obriga você a aprendê-la. Você pode usar o sofrimento para se fechar, para se endurecer, para se afastar de si mesmo. Ou pode usá-lo como ponto de partida. Como se no meio da noite você percebesse que a casa em que estava vivendo estava prestes a ruir, e ao invés de chorar pela perda, começasse a reconstruir, agora com fundamento real. O estoicismo não glorifica o sofrimento. Ele apenas não o desperdiça. Ele pergunta diante da perda: o que estava sendo sustentado por aparência? O que em mim dependia disso que agora se foi? O que está desabando porque eu adiei a decisão de mudar? Você pode não ter controle sobre a chegada da dor, mas tem sobre o que ela vai deixar em você. Se ela sairá como cicatriz ou como semente, se será lembrada como injustiça ou como virada. E essa escolha não se faz em um único gesto. Ela se faz aos poucos, no modo como você decide se tratar em meio ao caos, no modo como acolhe o que sente sem se identificar com a dor como se ela fosse sua única face. Quando um sofrimento chega, ele carrega algo que você precisava enxergar, mesmo sem querer. E quanto mais você resistir, mais tempo ele fica. Quanto mais você escutar, mais cedo ele cumpre seu papel. A dor não desaparece quando é ignorada. Ela só muda de forma. Mas quando é compreendida, ela se dissolve. Porque o que ela precisava revelar já foi visto. E o que é visto com verdade não precisa mais gritar. Número 6. A paz que você procura não está do lado de fora. Nem sempre o barulho que mais incomoda vem do lado de fora. Há dias em que tudo parece tranquilo ao redor, mas por dentro há um ruído constante.
Uma inquietação que ninguém percebe, mas que vibra silenciosamente sob cada gesto. Você trabalha, responde, entrega, sorri, mas por trás de tudo, algo pulsa como um tambor abafado. A mente não para. Relembra o que já passou, antecipa o que ainda não veio, questiona, cobra, compara. E nessa confusão a paz vai ficando distante. Não porque o mundo esteja em guerra, mas porque você está. Há quem acredite que só poderá descansar quando tudo ao redor estiver resolvido. Quando as contas estiverem pagas, quando o amor for correspondido, quando o corpo estiver leve, quando o reconhecimento finalmente chegar. Mas essa lógica é uma armadilha, porque o mundo nunca vai parar por completo. E se a sua paz depende disso, então ela não é sua, ela é alugada. Aos poucos você aprende, nem sempre da forma mais fácil, que a serenidade não nasce da ausência de ruído. Cleantes, o sucessor de Zenão, escreveu em tom quase sussurrado: a serenidade não vem da ausência de ruído, mas da habilidade de manter o silêncio por dentro. E essa frase, quando entendida, desloca tudo. Porque ela não pede que você fuja. Ela convida para o centro. Para esse lugar onde, mesmo em meio ao caos, é possível permanecer inteiro. Essa habilidade não é dom, é construção. E como toda construção, exige matéria-prima. O que você consome, com quem convive, o que repete para si mesmo diariamente. Tudo isso ou sustenta sua serenidade ou a rouba. A mente não é neutra. Ela se alimenta do que recebe. E se vive cercada de urgência, comparação, ruído e pressa, começará a acreditar que esse é o único modo de viver. A paz então parece artificial, desconfortável até, como se você não tivesse permissão para o silêncio. Mas a verdade é que esse silêncio é o solo onde tudo o que importa pode crescer. É no silêncio interno que você consegue ouvir o que é essencial, decidir sem pressa, sentir sem se atropelar, escutar o outro sem se defender, perceber o que realmente está em jogo antes de reagir. A ausência dessa habilidade é o que torna as pessoas tão voláteis. Qualquer contrariedade vira crise, qualquer crítica vira ofensa, qualquer desacordo vira abandono. Quando você não construiu esse espaço de pausa por dentro, tudo te empurra, tudo te tira do eixo, tudo exige uma reação urgente. Mas existe um ponto onde a urgência perde a força. Onde você, mesmo diante do conflito, consegue olhar antes de responder. Onde o mundo ainda está agitado, mas dentro de você há um centro. E esse centro não negocia com o caos. Chegar até esse ponto não significa viver isolado. Significa estar presente sem estar vulnerável ao ruído de tudo. Significa escolher o que entra e, principalmente, o que permanece. A serenidade se manifesta quando a mente aprende a não se confundir com tudo o que toca. E essa aprendizagem é uma das formas mais elevadas de liberdade. Porque ter paz quando tudo vai bem é fácil. Mas ser paz quando tudo está desmoronando, isso é força. E é essa força que começa agora, aí dentro. Número 7. A expectativa é peso desnecessário. Nem sempre o que pesa tem forma. Nem sempre o que cansa tem nome. Há dias em que o corpo até responde bem. A rotina segue sem imprevistos, mas dentro de você existe uma exaustão difícil de explicar. Não é o que acontece. É o que você esperava que acontecesse. E não aconteceu. O mundo não seguiu o roteiro. As pessoas não disseram o que você gostaria de ouvir. O tempo não colaborou com os planos. E de repente tudo parece mais difícil do que realmente é. O que te esgota não é o que está presente, mas o que falta. Não é o que foi feito, mas o que foi idealizado e não se cumpriu. Você acorda com uma imagem na cabeça. Como o dia deve se desenrolar, como os outros devem agir, como você mesmo deve reagir. Mas basta um desvio e a frustração se instala. A mente cobra, critica, exige. Não há espaço para o improviso, para o erro, para o acaso. Só para a comparação entre o real e o que você planejou em silêncio. Diógenes de Sinop, o filósofo que fez da simplicidade sua revolução, dizia que, quanto menos se espera, mais livre se vive. Essa frase, ao contrário do que parece, não prega o desinteresse. Ela revela um caminho possível, o da leveza. Porque a expectativa, quando desenhada com precisão demais, vira prisão. Você se fecha nela, se molda a ela, e ao menor sinal de frustração, sente-se traído. Não pela vida, mas pela projeção que você mesmo criou. A mente é habilidosa em antecipar. Imagina respostas, reações, desfechos.
E quando o mundo não entrega conforme o previsto, ela acusa. Diz que você errou, que os outros erraram, que o universo falhou. Mas a verdade é mais simples e mais dura. Ninguém te prometeu o que você esperava. E mesmo assim você cobrou. Essa cobrança constante transforma cada dia em teste. Você não vive, você avalia. Avalia se foi o suficiente, se o outro correspondeu, se o plano deu certo. E quando nada corresponde à régua que você mesmo criou, o que sobra é peso. Um peso invisível, mas real, que atravessa o corpo, consome energia, rouba o prazer das pequenas coisas. E o mais perigoso é que você começa a acreditar que isso é normal. Que viver exige esse esforço todo. Mas viver não deveria doer tanto. O que dói é resistir. É insistir em moldar a realidade ao seu desejo. É querer que a vida siga um roteiro que só existe na sua cabeça. Quando você larga esse controle, algo dentro de você começa a respirar. Essa respiração não é desistência. É liberdade. Liberdade de agir com intenção, sem se tornar refém do resultado. Liberdade de oferecer o que tem de melhor, sem esperar retorno imediato. Liberdade de amar, de plantar, de existir, sem cobrança. Claro, não é fácil. A mente foi treinada para buscar controle. Mas você pode treinar outra coisa. A confiança. A entrega. A aceitação. Não como passividade, mas como coragem. Porque aceitar o que é exige mais força do que insistir no que não veio. E quando você consegue, ainda que por instantes caminhar sem esse peso, percebe: a vida não ficou mais fácil, mas ficou mais leve. E leveza, às vezes, é tudo o que faltava para você finalmente seguir em frente, sem se arrastar. Número 8. A paz começa na aceitação. A dor não começa no impacto. Ela começa na resistência. No instante exato em que você nega o que é, o que já chegou, o que já se impôs. Você não sofre porque algo aconteceu. Sofre porque esperava que não acontecesse. E ao tentar evitar o inevitável, estica um fio invisível dentro de si que se rompe aos poucos. Não é o acontecimento que machuca. É a sua luta em manter o mundo como estava antes dele. Talvez você tenha aprendido a confundir controle com segurança. A achar que se planejasse o bastante, se evitasse riscos, se mantivesse tudo sob vigilância, poderia se proteger daquilo que não deseja. Mas o mundo não se curva à sua organização interna. As pessoas não se comportam como você espera. O tempo não obedece suas urgências. A vida tem o próprio ritmo, e ele inclui perdas, demoras, interrupções. Demócrito, em sua clareza cortante, escreveu que o homem sensato adapta-se ao mundo. O tolo persiste em tentar adaptar o mundo a si. Não é uma crítica, é um alerta. A dor que mais consome não vem da realidade, vem da tentativa de moldar o real à sua imagem. E quanto mais você insiste, mais se desgasta, porque não há força suficiente para dobrar o que não nasceu para se curvar. A vida não te obedece. E isso, embora desconfortável, é também libertador. A resistência assume muitas formas. Às vezes ela se veste de esperança. Você insiste numa relação que já acabou, esperando que o outro mude. Às vezes se disfarça de persistência. Você continua em um caminho que já se mostrou árido, esperando que o tempo o torne fértil. Às vezes é apenas medo. Medo de aceitar que algo terminou, que algo falhou, que algo não era o que parecia ser. E aceitar dói. Porque aceitar é renunciar à ilusão. É abrir mão da versão de mundo que você queria que fosse verdade. Mas aceitar também cura. Porque enquanto você resiste, nada se move. Você fica parado no mesmo ponto, esperando que a vida volte para buscá-lo. E a vida não volta. Ela continua. Quem para é você. A verdadeira força não está em resistir. Está em se adaptar com dignidade. Em reconhecer que não tem controle, mas ainda assim pode escolher. Pode escolher como vai reagir, como vai seguir, como vai se tratar diante do que não pode mudar. A dor existe, mas a permanência nela é opcional. E essa escolha depende da sua disposição de dizer: isso aconteceu e agora quem eu escolho ser diante disso? Nem sempre você terá respostas, mas sempre terá um caminho. E esse caminho começa no momento em que você solta a corda. Quando para de puxar o mundo em sua direção e começa, enfim, a caminhar na direção dele. Não com submissão, mas com maturidade. Com os olhos limpos de expectativa. Com o coração disposto a entender que há beleza no que não foi previsto. A vida não quer te derrotar.
Ela só quer que você pare de fingir que pode controlá-la. E quando isso acontece, o que antes era luta se transforma em fluxo. O que antes era angústia vira aceitação. E você, enfim, aprende a se mover como a água, sem rigidez, mas com firmeza, presente no que é, livre do que poderia ter sido. Número 9. Nada está atrasado, só fora do seu tempo. Você olha ao redor e sente que está em descompasso, como se o ritmo do mundo não acompanhasse a urgência que pulsa dentro de você, como se tudo demorasse mais do que deveria. A resposta, o reconhecimento, o amor, a virada, é uma inquietação difícil de explicar, mas fácil de sentir. Uma ansiedade constante de que algo importante está te esperando, mas não chega. E a conclusão quase sempre vem como um julgamento severo. Você está atrasado, mas será mesmo? Ou será que a pressa virou seu filtro? A mente condicionada pela comparação transforma qualquer pausa em atraso. Você vê os outros avançando, postando conquistas, demonstrando certezas, e acredita que está ficando para trás. Mas o que você vê não é a vida deles, é o recorte. E o recorte nunca mostra o tempo que demorou para aquela flor desabrochar. Antípatro de Tarso, sucessor de Diógenes de Babilônia, escreveu com clareza contemplativa: o que parece demora é muitas vezes o tempo necessário para que o espírito esteja pronto. Essa frase não vem como consolo, mas como chave. Porque há um tipo de prontidão que não é visível. Você pode ter o currículo, o talento, o desejo, mas se por dentro ainda estiver acelerado demais, inseguro demais, distraído demais, a vida adia. Não por punição, mas por cuidado. A vida não te entrega o que você quer quando você quer. Ela entrega quando você pode sustentar. Quando o que chega não te tira de si, mas te aprofunda. Quando você já não precisa provar nada com aquilo, mas pode simplesmente viver. E isso exige maturação. Um tempo interno que não segue o calendário externo. A impaciência é um desvio da confiança. Você começa a forçar portas, a ocupar espaços que ainda não estão prontos, a exigir de si mesmo uma pressa que só produz exaustão. E o que poderia ser um processo orgânico vira cobrança. Você tenta compensar no fazer o que ainda não foi elaborado no ser. E o resultado é sempre o mesmo: frustração, cansaço, dúvida. É preciso aceitar que há um tempo certo para cada coisa. E esse tempo não é fixo. É íntimo. Só você sabe quando realmente está pronto. Só você sente quando a espera se tornou apenas adiamento, e não preparação. Mas muitas vezes, você se adianta. E quando se adianta, começa a carregar o peso do que ainda não existe. Anda por caminhos que ainda não se abriram. E isso cansa. A espera consciente é diferente da espera passiva. A primeira observa, acolhe, aprende. A segunda reclama, compara, resiste. A primeira te fortalece. A segunda te enfraquece. Saber esperar é também saber confiar que a vida está acontecendo, mesmo quando parece parada. Que o invisível está se movendo. Que o silêncio está gestando algo que ainda não tem nome. Nem tudo está atrasado. Às vezes é você que chegou antes. E o que parece estagnação é só o tempo necessário para que você se torne capaz de viver o que está por vir com profundidade, não com pressa. Porque o que vem rápido demais raramente permanece, e o que vem no tempo certo quase sempre transforma. Número 10. Soltar também é evoluir. Algumas prisões não têm grades. Têm hábitos, têm nomes, têm lembranças. Você segue vivendo, cumprindo tarefas, avançando nos dias. Mas uma parte de você está presa em algo que já passou. Um cenário antigo, uma história mal resolvida, uma imagem que você ainda tenta sustentar mesmo quando já não cabe mais. Você diz que está bloqueado, que não consegue ir adiante, que algo te impede. Mas muitas vezes, o que te trava não é o que está fora, é o que você ainda segura com força por dentro. Você não está parado por falta de oportunidade. Está parado porque ainda olha para trás esperando que algo se resolva como gostaria. Um pedido de desculpas que não veio, um fechamento que não aconteceu, um reconhecimento que nunca chegou. E enquanto isso, seu presente fica à espera. O novo te chama, mas você está distraído demais reconstruindo o que já deveria ter deixado ruir. Hecatão de Rhodes, um dos mais influentes estoicos, escreveu que o verdadeiro bem não depende de circunstâncias externas, mas da direção que damos à nossa alma. Essa direção nem sempre é visível.
Ela se revela nas escolhas pequenas, com quem você insiste em manter vínculo, mesmo sabendo que já não há reciprocidade. Em quais pensamentos você repete, mesmo sabendo que te esgotam? Em que partes da sua história você retorna, acreditando que poderia ter sido diferente, mesmo sabendo que não foi? Esse apego não é amor, é medo. Medo de soltar e não encontrar algo melhor. Medo de reconhecer que aquela versão da sua vida que você tanto defendeu já não serve mais. Medo de ficar diante do vazio e não saber o que colocar no lugar. Mas o vazio não é ausência, é espaço. E o espaço é o começo de toda a renovação. Você não precisa de mais garantias. Precisa de mais verdade. A coragem de olhar com honestidade para o que está te prendendo não como vítima, mas como alguém que em algum nível ainda escolhe manter o laço. Porque romper, mesmo quando necessário, dói. Dói soltar o conhecido. Dói assumir que uma fase terminou. Dói aceitar que o que sustentava seu orgulho ou sua identidade já não faz sentido. Mas essa dor é diferente da dor de permanecer. Porque permanecer por apego é sofrer por escolha. E soltar, ainda que seja um luto, é sofrer por libertação. Uma dor que cura, que reorganiza, que a prepara. Porque ao soltar, você não está apenas abrindo mão de algo. Está fazendo espaço para que algo novo aconteça, desta vez com mais verdade. A vida não se move com pressa, mas também não espera indefinidamente. Ela oferece chances de renovação, mas se você estiver preso demais ao que foi, não terá mãos livres para receber o que pode ser. E viver com as mãos ocupadas de passado é negar a si mesmo o direito de recomeçar. Você não precisa carregar o que não te leva mais a lugar nenhum. A chave da sua liberdade não está em vencer o que te prende, mas em deixar de alimentar a necessidade de se manter acorrentado. Número 11. Tudo está conectado a algo maior. Você já sentiu como se estivesse no lugar errado, na hora errada, vivendo uma história que não era sua? Como se tudo ao seu redor tivesse saído do curso e você estivesse apenas reagindo, tentando sobreviver ao fluxo confuso dos dias? Essa sensação, embora comum, não é leve. Ela pesa no peito como uma ausência de sentido. Uma impressão de que o universo está mudo, e que tudo o que acontece com você é ruído. Ruído sem direção. Essa ideia de acaso, de desordem, é uma das que mais fragiliza a alma. Porque quando nada parece conectado, você se sente só. As perdas parecem injustas, os atrasos parecem punições, os obstáculos parecem sabotagem. E no meio disso, a mente começa a se fechar para qualquer forma de esperança. Porque o caos, quando não encontra sentido, vira desespero. E é exatamente aí que a filosofia entra. Não para explicar tudo, mas para devolver o fio da coerência. Posidônio de Apameia, que uniu razão e espiritualidade em sua visão de mundo, escreveu que a natureza não faz nada em vão. Todo ser tem um lugar e uma função no todo. Essa afirmação pode parecer abstrata à primeira vista, mas carrega uma promessa concreta. O de que, por mais confuso que seja o momento, há um lugar para você dentro do fluxo maior da existência. Mesmo o que parece erro ou atraso pode estar atuando a serviço de algo que você ainda não vê, mas que já está em curso. É difícil aceitar isso quando se está no meio da dor, porque a dor parece gritar que tudo está errado. Mas e se ela estiver apenas revelando o que antes era invisível? E se a crise for a forma como a vida encontra para tirar você de um lugar que já estava pequeno demais, mas que você não queria deixar? O que parece caos pode ser realinhamento. O que parece ruína pode ser início de estrutura. Nada na natureza se move sem propósito. Uma folha que cai nutre a terra. Uma estação que termina prepara a seguinte. E você faz parte disso. Seu processo, por mais fragmentado que pareça, também segue uma lógica. Não a lógica do imediato, mas a do essencial. E o essencial nem sempre é confortável, mas é o que transforma. Você pode ainda não entender por que certas portas se fecharam, por que certos vínculos se romperam, por que certos caminhos exigiram tanto de você. Mas entenda, tudo o que te atravessou te formou. Cada experiência dolorosa te revelou uma nova camada. Cada silêncio te ensinou a escutar. Cada perda, quando observada com atenção, devolveu você a si mesmo. Isso não é romantizar o sofrimento. É enxergar nele a possibilidade de integração. Porque enquanto você acredita que a vida te deve explicações, continuará em guerra com ela.
Mas quando começa a agir como parte de um todo, e não como alguém à parte dele, o peso muda. A urgência dá lugar à presença. A resistência cede espaço à confiança. Talvez o que hoje parece aleatório seja exatamente o ponto de conexão entre quem você foi e quem precisa se tornar. E mesmo que ainda não esteja claro, o simples fato de continuar caminhando com atenção já te alinha com esse movimento. Nada é à toa. Nem as dores, nem os desvios, nem os silêncios. Você pode ainda não entender o mapa, mas está no caminho. E o caminho mesmo torto está te levando para o centro de si. Número 12. Nem toda vontade merece ser atendida. Você acorda com pressa, mas não sabe exatamente de quê. A sensação de estar atrasado não vem do relógio. Vem de dentro. Há um vazio que ainda não foi preenchido, um ponto cego que a rotina não cobre. E sem perceber, você começa a transformar esse incômodo em meta. Pensa, se eu conseguir isso, vou me sentir completo. E assim nasce um novo desejo. Às vezes pequeno, quase imperceptível. Outras vezes, tão intenso que ofusca todo o resto. Esse desejo vai crescendo. Se instala como necessidade. O que era apenas uma ideia agora vira exigência. A mente começa a girar em torno dele. Como conquistar? Quando vai chegar? O que falta para que finalmente se realize? E nesse movimento algo essencial se perde. Porque o desejo, quando não é questionado, toma o lugar da direção. Ele não guia, empurra. Não convida, exige. Você se move acreditando que está avançando, mas está apenas se distanciando de si. Porque nem todo desejo vem da alma. Muitos surgem da comparação. Você vê o que o outro tem e acredita que também precisa. Vê o que o outro exibe e sente que está ficando para trás. Mas o desejo que nasce do olhar alheio não liberta, aprisiona. Perseu, discípulo direto de Zenão, advertia com simplicidade brutal. Quem aprende a desejar menos, aprende a sofrer menos. Não se trata de negar os desejos, mas de reconhecer de onde eles vêm. Desejar com consciência é saber filtrar. É olhar para dentro antes de correr para fora. É distinguir entre o que te expande e o que apenas anestesia. Você diz que quer amor, mas será que quer mesmo ou só não suporta mais a solidão? Diz que quer sucesso, mas talvez só queira se sentir visto. Diz que quer liberdade, mas talvez só esteja cansado da rotina. O problema não está no desejo em si, mas no que você espera que ele resolva. Quando o desejo se torna a única ponte entre você e a sensação de completude, ele deixa de ser escolha e vira vício. E o vício nunca é satisfeito. Mesmo quando você conquista, a sensação de falta permanece. Você obtém o que queria, mas logo surge outro vazio, outra meta, outro ideal. E assim você vive, sempre na expectativa de que o próximo passo, a próxima conquista, a próxima resposta trará finalmente a paz. Mas a paz que depende do que ainda não chegou é sempre frágil, sempre adiada. O estoicismo propõe outro caminho, o da suficiência interna. O de quem, ao invés de acumular mais desejos, aprende a questionar os que já tem. E nesse questionamento descobre que muitas vontades não são suas. Foram plantadas por histórias antigas, por medos não resolvidos, por pressões culturais, por inseguranças herdadas. E quando você começa a soltar esses desejos, algo surpreendente acontece. O ruído interno diminui. O olhar se torna mais claro. O corpo mais leve. Não porque você abandonou os sonhos, mas porque parou de persegui-los como se sua vida dependesse disso. Você percebe que pode viver sem. E essa percepção não te empobrece, te liberta. Porque desejar menos não é querer pouco. É querer com precisão, com verdade, com raiz. E aquilo que é desejado com raiz, quando vem, não pesa. Não distrai. Não exige validação. Apenas se encaixa. Como quem sempre soube que não precisava correr, só esperar o tempo certo para chegar. Número 13. Você não precisa reagir a tudo. Algumas palavras não são ditas para comunicar. São lançadas como flechas. Alguns gestos não são falhas de atenção. São convites ao conflito. Você percebe, sente. A mente já começa a armar uma resposta. Uma frase pronta. Um ataque calculado. Um silêncio frio. E tudo isso vem antes mesmo da pausa. Antes mesmo da análise. Porque fomos ensinados a reagir rápido, como se estar em alerta fosse sinal de força. Mas reagir não é responder. Reagir é agir sem consciência. Você não está no controle quando reage.
Você está no automático. E o automático é sempre um reflexo do passado. De outras situações, de outros traumas, de dores não cicatrizadas. Você acha que está respondendo ao agora, mas está apenas repetindo um padrão. A provocação acende a mesma chama, o mesmo impulso. E no fim, a mesma culpa por ter dito demais. Ou por ter calado de novo. Heráclides, estoico do círculo inicial de Zenão, dizia: a maior prova de liberdade é não reagir ao que provoca. E essa liberdade não é feita de frieza. É feita de espaço interno, de uma respiração a mais, de um silêncio estratégico, não o silêncio que foge, o que observa. Que escuta por inteiro antes de responder, porque às vezes o que o outro diz não é sobre você. É sobre ele, sobre o dia difícil, sobre o medo que carrega, sobre a insegurança que você sem saber acabou despertando. Nem toda provocação é ataque. Às vezes é só alguém pedindo socorro do jeito errado. Mas mesmo que seja ataque, ainda assim você tem escolha. A escolha de não devolver no mesmo tom. A escolha de não perpetuar o ciclo. A escolha de não transformar sua paz num campo de batalha. É aqui que o estoicismo se faz escudo. Porque ele te treina para preservar o centro, para manter o eixo mesmo quando o mundo ao redor gira com violência. Você não evita o impacto, mas evita a contaminação. O que chega até você pode até provocar uma reação interna, mas não precisa virar reação externa. Isso é domínio. Isso é liberdade emocional. A verdadeira força não está em vencer uma discussão, está em não precisar dela. Está em reconhecer o próprio valor sem que ele dependa da aprovação ou da submissão do outro. Está em poder escutar algo duro e, ainda assim, não permitir que isso dite sua ação. Isso exige treino. E o treino começa no detalhe, na primeira irritação do dia, na primeira crítica recebida, na mensagem mal interpretada, no olhar que parece julgamento. Você pode reagir, mas também pode respirar, pode deixar passar, pode escolher responder de forma nova e, com isso, interromper uma história antiga. Porque cada vez que você responde de forma diferente, você não está apenas agindo, está se transformando. Está dizendo ao seu corpo que não precisa mais lutar por tudo. Está dizendo à sua mente que ela pode escolher a paz. E está dizendo ao mundo que seu valor não está em vencer, está em permanecer inteiro. Você não está aqui para provar nada, está aqui para viver com verdade. E a verdade muitas vezes fala mais alto quando você escolhe o silêncio. Número 14. Sua mente é o primeiro lugar onde tudo acontece. O mundo pode parecer estável, as coisas seguem seu curso. Mas dentro de você, algo está em desequilíbrio. Uma palavra maldita, um olhar desviado, um resultado diferente do esperado, e de repente tudo se altera. Não fora, mas dentro. A realidade ainda é a mesma, mas sua percepção já distorceu o contorno. O que antes era só um detalhe vira peso. O que era rotina vira ameaça. O que era silêncio vira julgamento. A mente, quando desregulada, é como um espelho quebrado. Reflete tudo com distorção. Você vê problemas onde não há. Lê intenções onde só havia distração. Interpreta pausas como rejeições. Mas o mundo não está te agredindo o tempo todo. Ele apenas continua. E você, de dentro, o interpreta com os filtros que carrega. Não é o fato que te tira a paz, é o significado que você atribui a ele. Aulo Gélio, pensador romano estoico, escreveu que o que nos perturba não são os acontecimentos, mas a opinião que formamos sobre eles. É uma constatação que dói porque nos responsabiliza. Ela nos diz que, em grande parte, o sofrimento é uma construção, que por trás da angústia está um pensamento, um julgamento, um costume de sempre esperar o pior. E se esse pensamento não for confrontado, ele continua operando, gerando medo, irritação, ressentimento, tudo com base em suposições. Você não tem como controlar tudo o que te acontece, mas tem o poder de observar como interpreta. Isso não é pouca coisa. É, na verdade, o eixo da liberdade interna. Quando você passa a questionar os próprios pensamentos, começa a criar espaço entre o que acontece e como responde. E esse espaço é tudo. Ele é o intervalo onde você pode respirar, reconsiderar, escolher um caminho novo. Claro que não é automático. A mente tem caminhos já pavimentados. Diante de um estímulo, ela corre para onde sempre correu. E você reage como sempre reagiu. Mas cada vez que você nota isso, já está um passo fora do ciclo. Já está, de certa forma, livre.
Porque a consciência é o primeiro rompimento da repetição. Imagine quantos conflitos poderiam ser evitados se você soubesse esperar. Se ao invés de responder de imediato, você perguntasse: isso é verdade ou é só o que estou sentindo agora? Quantas mágoas poderiam se dissolver antes de virar distância? Quantas culpas poderiam não nascer se você não interpretasse tudo como falha pessoal? A mente é o primeiro lugar onde a dor se instala, mas também é o primeiro lugar onde ela pode ser dissolvida. E essa dissolução começa com humildade. A humildade de admitir que você pode estar enganado, que o outro não te atacou, que a vida não te puniu, que talvez você apenas interpretou tudo a partir de uma ferida que ainda não cicatrizou. Essa ferida não é culpa sua, mas curá-la é responsabilidade sua. Porque enquanto ela ditar a forma como você lê o mundo, você continuará prisioneiro de significados que só existem dentro da sua cabeça. Você pode sim escolher pensar diferente. E pensar diferente é, antes de tudo, sentir diferente. E sentir diferente é viver diferente. Número 15. O mundo não vai diminuir o ritmo. É você que precisa redefinir o seu. A vida moderna gira como uma engrenagem sem pausa. Você acorda já conectado. A mente desperta antes do corpo, vasculhando tarefas, mensagens, expectativas. Mal abre os olhos e já está devendo. Não há intervalo entre um pensamento e outro. Só ruído. Só movimento. E quando por instantes você tenta parar, sente culpa. Porque tudo parece continuar sem você. O mundo corre, e você acredita que precisa correr junto para não ser deixado para trás. Mas a verdade é que essa corrida não tem linha de chegada. Você alcança uma meta e já surge outra. Risca um item da lista e mais 3 aparecem. E no meio dessa produtividade celebrada, você começa a desaparecer. Fica cada vez mais eficiente em tudo, menos em estar com você. Os minutos são medidos, os gestos são calculados, os afetos são agendados. E a alma? A alma espera, silenciosa, paciente. Até que um dia ela começa a adoecer. Hieráclito de Alexandria, um filósofo antigo, escreveu: a alma precisa de silêncio tanto quanto o corpo precisa de descanso. E essa verdade, ignorada por muitos, pode salvar vidas. Porque o cansaço que mais pesa não é o do corpo. É o cansaço de estar constantemente disponível, de estar sempre tentando corresponder, de nunca poder simplesmente ser. A ausência de silêncio intoxica. Não porque o barulho externo seja insuportável, mas porque o interno nunca tem chance de ser ouvido. Você diz que quer paz, mas continua alimentando uma rotina que sabota qualquer possibilidade de quietude. Assume compromissos que não cabem mais, sustenta relações que não respiram, alimenta expectativas que te consomem. E ainda assim acredita que parar seria fracasso. Como se o descanso precisasse ser merecido. Como se o silêncio precisasse ser justificado. Mas o silêncio não é ausência. É presença. É o espaço onde você finalmente se escuta. Onde as dores antigas sobem à superfície. Onde as perguntas que você empurrou para depois reaparecem. E é por isso que o silêncio assusta. Porque ele exige coragem. A coragem de olhar para o que realmente está acontecendo dentro de você, sem distrações, sem filtros, sem atalhos. Você não precisa abandonar o mundo para se recolher. Precisa apenas lembrar que estar disponível para tudo é estar ausente de si. Que sua paz não é luxo, é sustento. Que sua alma não foi feita para funcionar como máquina. Que sua mente precisa de espaço para se reorganizar, para digerir, para se alinhar de novo com o que é essencial. A sabedoria em quem escolhe seus ritmos, em quem sabe dizer não sem culpa, em quem entende que o mundo vai continuar e que não cabe a você mantê-lo em ordem. O mundo é excesso, sempre foi. Cabe a você decidir o que entra, o que permanece, o que atravessa e principalmente o que fica do lado de fora. O silêncio não vai aparecer sozinho. Ele precisa ser criado, como se cria um jardim, aos poucos, com paciência, com zelo. E uma vez criado, ele se torna refúgio, um lugar para onde você pode voltar sempre que o barulho lá fora tentar te engolir. Você pode até continuar no mesmo lugar, mas se mudar o seu ritmo interno, tudo ao redor muda de significado, porque o mundo não vai diminuir o ritmo, mas você pode e deve escolher o seu. Número 16. Nada volta. Por isso viva por inteiro. Há momentos que não voltam, pessoas que passam, ciclos que se encerram antes que você esteja pronto. E mesmo assim,
Você insiste em acreditar que tudo pode ser retomado, que o tempo é elástico, que haverá uma outra oportunidade, uma nova chance de dizer o que não foi dito, de viver o que foi adiado, de sentir o que foi ignorado. Mas o tempo não negocia. Ele passa, ele carrega, e o que não foi vivido por inteiro se transforma em ausência. Daquelas que não gritam, mas seguem por perto. Você talvez se pegue pensando em como seria se tivesse feito diferente. Se tivesse ficado mais um pouco. Se tivesse dito sim. Se tivesse aceitado o convite, arriscado a palavra, aberto o peito. Mas a vida, ao contrário do que te fizeram acreditar, não é uma sequência infinita de chances. Ela é feita de instantes únicos, muitos dos quais não se repetem. E quando você entende isso, o modo como olha para o agora muda completamente. Crates de Tebas, um filósofo conhecido por sua simplicidade, deixou uma reflexão que quase passou despercebida. Não somos donos do tempo, mas somos guardiões da forma como o atravessamos. Essa frase ecoa como alerta e como consolo. Porque sim, você não pode controlar o fluxo do tempo, mas pode decidir como estar nele. Com que intensidade, com que presença, com que verdade. E essa decisão faz toda a diferença. Porque um mesmo minuto pode ser um ruído ou um santuário. Depende de como você o vive. Você já esteve com alguém sem realmente estar. Já disse palavras sem acreditar nelas. Já aceitou convites com o corpo enquanto a alma ficava em casa. Isso também é forma de ausência. Você não precisa estar longe para não estar presente. E é essa ausência disfarçada que mais empobrece a experiência. Porque o tempo passa, a memória registra, mas não houve encontro. Só ocupação, só movimento, só o fazer sem ser. O que o estoicismo nos convida a cultivar é justamente essa arte da presença radical. Não como obrigação, mas como libertação. Quando você decide viver o que está acontecendo com inteireza, algo muda. Os ruídos diminuem. As urgências perdem força. A pressa dá lugar ao ritmo interno. Você começa a ver os detalhes, a escutar o outro com os olhos, a perceber em si mesmo os pequenos sinais de cansaço, de entusiasmo, de resistência. Essa escolha de presença é ainda mais urgente porque o tempo, além de irreversível, é imprevisível. Você não sabe quanto tempo terá com quem ama. Não sabe quantas conversas ainda poderá ter, quantos cafés, quantos abraços, quantas caminhadas silenciosas. Viver com consciência disso não é se afligir, é se permitir. É saber que tudo o que é vivido com verdade nunca se perde, mesmo que acabe. Porque o fim não anula o vivido, apenas encerra o capítulo. Mas há um risco, o de adiar a vida esperando por um momento ideal que talvez nunca venha. O de condicionar sua entrega ao cenário perfeito. O de esperar que as pessoas mudem para que você possa se abrir. E enquanto isso, os dias passam. A pele envelhece, o olhar muda. A alma se cansa de esperar. E aquilo que poderia ter sido profundo vira apenas registro. Uma lembrança vaga de algo que quase foi. Você tem agora. Só isso. E dentro desse agora há tudo o que importa. A chance de fazer diferente, de estar inteiro, de viver sem deixar para depois o que só faz sentido se for vivido hoje. Porque nem tudo vai voltar. E é por isso que o presente é sagrado. Espero sinceramente que esta mensagem tenha sido útil. Quero parabenizá-lo sinceramente por ter chegado até aqui e ter concluído o vídeo. Isso significa que você deseja melhorar como pessoa. Se gostou do vídeo, deixe seu comentário. Se não sabe o que comentar, comente gratidão. Assim saberei que assistiu até o final. Se ainda não está inscrito no canal, o que está esperando? Inscreva-se agora e junte-se a nós. O estoicismo está cheio de ensinamentos como este, que são aplicáveis à nossa vida cotidiana. Portanto, encorajo você a continuar aprendendo sobre essa filosofia. Deixo aqui 2 vídeos repletos de sabedoria estoica para que você continue aprendendo. Até a próxima!